Noite. A aula de hoje é sobre volumetria. A última aula da gente presencial foi explicado sobre volumetria, a parte experimental. Agora eu vou explicar a parte teórica, que é a parte de calcular como encontrar a concentração de uma solução, tipo volumetria ácido e base, que é o tipo de volumetria mais utilizado. Então vamos lá. Temos um exercício aqui que diz: em um Erlenmeyer foram adicionados 20 ml de uma solução de hidróxido de sódio que foi neutralizado por 50 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido clorídrico. Qual é a concentração em mol por litro da solução de NaOH? A primeira coisa que vocês têm que identificar é o seguinte: quem é o titulante e quem é o titulado. A solução de hidróxido de sódio ela foi neutralizada por 50 ml de uma solução 0,25 mol de ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é a nossa solução padrão. Nós temos a concentração dele, que é 0,25 mol. Queremos descobrir a concentração da solução de hidróxido de sódio, ok? Então, a nossa solução padrão é a solução de ácido clorídrico. Aqui temos os dados da massa do cloro, da massa do sódio, da massa do oxigênio e da massa do hidrogênio, que vocês vão utilizar caso a concentração seja pedida em concentração comum, que não é o caso. Aqui no caso a concentração é em mol por litro. O primeiro passo para realizar esse tipo de exercício é o seguinte: é calcular o número de mols do ácido clorídrico, que é o ácido que é a nossa solução padrão. Então a primeira coisa a se fazer é calcular o número de mols, que é a quantidade de matéria da solução padrão, que foram necessárias para a neutralização do hidróxido de sódio. O nosso titulante é o ácido clorídrico e o titulado é o hidróxido de sódio, ok? Então podemos resolver de duas formas: por regra de 3 e pela fórmula de concentração. Então nós temos a concentração de ácido clorídrico 0,25 mol. Então significa que em 1 litro nós temos 0,25 mol, quantidade de matéria de ácido clorídrico. No exercício diz que foram gastos 50 ml de ácido clorídrico. Então temos que descobrir a concentração ou o número de mols em 50 ml. Multiplica cruzado e o número de mols, a quantidade de matéria de ácido clorídrico em 50 ml são 0,0125 mol por litro. O segundo passo é a parte estequiométrica, é a proporção na reação. O ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio forma sal, cloreto de sódio e água. Essa reação acontece 1 para 1. Ok? Observe aqui na estequiometria a mesma quantidade de hidrogênio que entrou e a mesma quantidade de hidrogênio que saiu nos produtos. A mesma quantidade de sódio, a mesma quantidade de sódio que saiu nos produtos. Então é a relação 1 mol para 1 mol. Então nós pegamos o número de mols do ácido clorídrico que encontramos no primeiro passo. E como a relação é 1 para 1, a quantidade de matéria do hidróxido de sódio também vai ser a mesma. A mesma quantidade de matéria de hidróxido de sódio é a mesma quantidade do ácido clorídrico que reagiu. Multiplica cruzado e vamos encontrar 0,0125 mol de hidróxido de sódio. O terceiro passo é o que está pedindo o nosso probleminha: calcular a concentração de hidróxido de sódio que foram titulados, né? Aqui nós estamos utilizando a fórmula de concentração de molaridade, que é o número de mols sobre o volume. O número de mols de hidróxido de sódio que a gente calculou no segundo passo, 0,0125, sobre o volume que foi gasto. O exercício dizia que foram 20 ml, transformado em litros, 0,02, ok? E a resposta é 0,625 mol por litro a menos 1. Agora, vamos a um outro exemplo. Nesse exemplo não temos o enunciado, porém vocês vão identificar que aqui nós temos a concentração do hidróxido de sódio
0,1 mol por litro. E temos o volume gasto, 20 ml, que em notação científica são 20 vezes 10 a menos 3. Como sabemos que temos a concentração do hidróxido de sódio e não temos a concentração do outro reagente, que é o ácido sulfúrico, é o que estamos procurando, logo sabemos que qual é a solução padrão? A solução padrão é sempre aquela que conhecemos a concentração, no caso, o hidróxido de sódio. Então ela é o nosso titulante, ela está na bureta, ok? No Erlenmeyer temos o ácido sulfúrico, que é a solução que queremos descobrir a concentração. Então observa-se que foram gastos 20 ml de hidróxido de sódio para titular 10 ml de ácido sulfúrico, que é 10 vezes 10 a menos 3 litros em notação científica. Beleza. Igual o primeiro exemplo, primeiro passo, descobrir o número de mols da solução padrão. Em 1 mol de ácido de hidróxido de sódio, nós temos 1 mol de hidróxido de sódio em 1 litro, ok? Quanto vamos ter em 20 ml? Porque foram gastos 20 ml de hidróxido de sódio. Multiplica cruzado e obtemos 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols de hidróxido de sódio. O segundo passo para resolver é a proporção na reação, igual no primeiro exemplo. Nessa reação, hidróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio e água. Observa-se que são necessários 2 sódios na reação, então temos que balancear a reação para poder fazer esse segundo passo. Então são necessários 2 mols de hidróxido de sódio para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio e 2 moléculas de água, ok? A relação aqui então é diferente da do primeiro exemplo. Essa relação já é 2 para 1, 2 de hidróxido para 1 de ácido sulfúrico. Então, multiplica cruzado, a concentração é 2 vezes 10 a menos 3 mol, que vai nos dar 1 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico, ok? No terceiro passo, calcular a concentração de ácido sulfúrico. A resposta que obtemos no segundo passo, que é o número de mols do ácido sulfúrico, 1 vezes 10 a menos 3, que está para 10 ml de ácido sulfúrico que foram titulados. E para descobrir na solução, que é 1 litro, nós vamos ter 0,1 mol por litro. Multiplica cruzado e encontramos essa concentração, ok?